Olá, queridos, Pastor Carlos Júnior, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Pergunte ao reverendo, eu vou ver se eu consigo responder para vocês, porque perguntar não ofende, mas eu respondo se eu puder, claro. E a pergunta de hoje vem do IEG, o IEG, nosso amigo IEG, ele perguntou através do @PR Carlos Júnior 777, nosso Instagram. Você pode nos seguir lá e fazer suas perguntas também. A pergunta dele foi o seguinte: uma pessoa descobre que está com câncer e aí ele se recusa a fazer o tratamento. Essa pessoa pode ser considerada, 3 pontinhos, pode ser considerada teimosa e suicida, IEG e amigos. Porque se nós acreditamos que os médicos foram constituídos por Deus, e a medicina foi constituída por Deus, e Deus dá os médicos para nos abençoar, por que não? Por que não a gente não obedecer? Não é verdade? Bom, um suicida não é só aquele que pega uma corda e se pendura ou se joga de um viaduto de uma ponte. O suicida é também aquele que come de maneira desproporcional, come muita gordura, bebe muito, fuma bastante, também é suicida. De qualquer forma, essa pessoa está se deteriorando. É claro que a morte para essa pessoa é mais devagar do que uma pessoa se dá a cabo da própria vida. Mas quando uma pessoa recebe um diagnóstico de um câncer, por exemplo, e se recusa a fazer um tratamento como uma quimioterapia, ou até mesmo a medicação, a pessoa se recusa a passar talvez por isso, talvez porque já viu alguém sofrer demais, tudo também ver o que passa na cabeça da pessoa. A pessoa tem que entender que ela, infelizmente, ela vai morrer. A vida dela ela pode ter uma chance de vida, E aí a pessoa pode prolongar. E aí a pessoa pode ininterruptamente morrer. Isso acontece muito em época de pandemia, pessoas que não querem tomar vacina, acham que a vacina é a marca da besta, ou que tem algum produto dentro dela que vai destruir você, que é um controle para matar. Essas teorias da conspiração, não é verdade? Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa ser muito sábio, porque às vezes nós complicamos muito, Isso vem muito de crente. Infelizmente eu quero falar que vem muito de crente. Então eu queria que você parasse para pensar e que você refletisse que se Deus deu sabedoria para Lucas, médico, Paulo mandou Timóteo tomar um pouquinho de vinho para as dores no estômago, talvez o estômago estava com problema de gastrite, porque a medicina ela é importante. A medicina ela é uma bênção. E quando Jesus fala que obras maiores farão, a medicina, um médico, quantas pessoas que um médico consegue salvar, consegue curar, consegue cuidar pela graça de Deus? Não é verdade? É um dom, o dom da ciência. Então nós temos que parar de sermos tão mesquinhos, tão infantis, e espero que, em nome do Senhor Jesus, você que talvez esteja passando por um problema, pense na sua família, pense em você, talvez a chance de cura, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. A segunda pergunta vem da Adriana. A Adriana perguntou o seguinte: pastor, por que Abraão e pessoas do Velho Testamento tiveram várias mulheres, sabendo que Deus condena? E Deus condena mesmo, Adriana. A poligamia, que é, no caso, ter vários casamentos, Poli vem de muitos, não seria monogamia. Deus, ele abençoa a monogamia. Está lá em Malaquias, Está lá também em Timóteo, que fala que o bispo tem que ser marido de uma só mulher, o diácono marido de uma só mulher, etc. e tal. Mas por que Deus permitiu, por exemplo, Salomão ter 300 mulheres? E por que Deus permitiu, por exemplo, Abraão ter 2 mulheres? Por causa do estado original, por causa do pecado. Quando o pecado entrou na terra, infelizmente, Adriana e amigos, a mulher, um homem, está sujeito ao pecado. E um dos problemas é que doenças apareceram. E uma dessas doenças, no caso, é a esterilidade.
né? A mulher, digamos, falando aqui especificamente da mulher, as mulheres não podem ter filhos, não é verdade? No estado original, não. No estado original, sem pecado, as mulheres eram férteis, todas elas, no caso, né, se tivesse mais, férteis. Neste caso, quando o homem cai, há o problema da esterilidade. E aí, por exemplo, no caso de Abraão, ele até foi na onda da sua mulher Sara, mas Deus já tinha prometido para ele que a sua mulher, mesmo na velhice, ia ter o filho. Mesmo assim, ele duvidou um pouco, não é verdade? Deus permitiu esse tipo de coisa acontecer por causa da criação, da procriação, do aumento da natalidade, né? Por isso que Deus permitiu. Agora, Deus não permitiu, Deus não concordou em nenhum momento com 300 mulheres 300 no oficial e 600, 700 no câmbio negro, né? De Salomão. Deus não permitiu. Deus não aprovou esse tipo de comportamento. Tanto que chegamos na nova aliança, então Paulo, apóstolo, ele corta mesmo na tora. Opa, pode parar com isso. Existem alguns lugares, no caso Marrocos, né, o país chamado Marrocos, lá na África, norte da África, nordeste da África, que permite a poligamia. Acho que são poucos países do mundo que ainda permitem isso, né? Existe também uma determinada religião seita que permite a poligamia, mas está desacordo com a palavra de Deus. Ao homem, ao bispo, ao homem, apenas uma mulher. Estamos falando também, preste atenção, de Malaquias, que ele considera a mulher da sua mocidade. Tá certo? Então essa questão de poligamia, inclusive, não é aceito, né, em muitos países do mundo. Não foi que Deus aprovou, Deus apenas permitiu naquela época por causa, infelizmente, da questão da criação, da gestação, porque muitas mulheres tinham problemas naquela época. Inclusive, só para tocar nesse assunto aqui, Deus ele inclui a operação de fimose, no caso a circuncisão, cortar o prepúcio, né, do passarinho lá do homem, porque muitas mulheres, se isso não acontecesse, muitas mulheres poderiam pegar câncer do colo do útero com muito mais frequência, porque a sujeira, as bactérias que ficam no órgão masculino, né? E isso depositado então no útero da mulher, isso pode causar doenças como o câncer do colo do útero. Até nisso Deus pensou, inclusive os países aonde adotam a questão da circuncisão, o índice de morte de mulheres do câncer do colo do útero é muito menor do que os países, principalmente ocidentais, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Europa Ocidental. Tem lá países, no caso árabes, que adotam, né, Israel e países árabes que adotam a circuncisão, tá bom? Então poligamia tá errado, principalmente agora na nova aliança. Um grande beijo, mande as suas perguntas, se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, estou aqui para responder se for possível. Fique com Deus, paz seja convosco, até mais.